Louvado seja Deus, meus queridos. Nós estamos em comunhão com toda a igreja neste domingo a celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. Sempre no domingo seguinte de Pentecostes, a igreja celebra essa solenidade, que é como que o resumo de tudo aquilo que nós vivemos no ciclo pascal, né? Tudo aquilo. Celebrar o mistério de Deus é celebrar o mistério central da fé cristã. Às vezes a gente pensa que o mistério central da fé cristã, ou o mais importante, seja o mistério da redenção, o mistério pascal. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 234, vai dizer que o principal mistério da fé é o mistério da vida de Deus, o mistério da Trindade. Por quê? Porque tudo que nós celebramos, os mistérios da vida de Cristo, da encarnação, da redenção, tudo isso é um caminho que vai nos levar à vida de Deus. Depois, quando Jesus voltar e colocar fim à existência da criação, só vai restar uma coisa junto de nós, mais nada, que é isso que nós estamos celebrando, a Trindade. Né? Dinheiro, né? Bens, tantas coisas. Às vezes a gente, né, derrama tanto suor correndo atrás de tanta coisa, vai ficar tudo para trás, tudo. Só vai restar a Santíssima Trindade. Oxalá todos nós, ao termo da nossa peregrinação terrestre, entremos na vida de Deus. E olha, minha gente, dois santos da igreja, eles vão estudar um pouquinho o mistério da Trindade. É claro que chega a ser um pouco presunçoso, nós seríamos presunçosos se nós disséssemos que se torna possível conhecer a totalidade de Deus, e não é, né? Santo Agostinho vai dizer assim, conhecer a totalidade de Deus é tão impossível quanto pegar toda a água do mar e colocar dentro de uma conchinha. É impossível. O que nós podemos é, às apalpadelas, saborear um pouquinho, né, tautear esse mistério para conhecer um pouquinho de Deus, naquilo que Deus mostrou dele, né? Então, esses dois santos que se chamam São João Damasceno, tá? E São Gregório Nazianzeno, dois santos, eles vão estudar um pouquinho o mistério da Trindade, e eles vão comparar a Trindade com três crianças, né? Um único Deus em três pessoas. Para nós é um pouco difícil de compreender, porque nós somos um único ser numa única pessoa, um ser que se traduz, se expressa por meio de uma pessoa. Deus é o contrário, né? Uma única essência, a divindade, que se manifesta em três pessoas. Para nós é difícil de entender, né? E nós podemos entender até certo limite. E São João Damasceno, São Gregório de Nazianzeno vai comparar Deus com três crianças, as três pessoas da Trindade. Três crianças que elas, cada uma delas pega a mão da outra, elas se dão as mãos, formando uma ciranda, né? A essa ciranda, esses santos vão chamar de pericorese. Olha que nome bonito para você pôr no seu cachorrinho, né? Pericorese. E essas crianças que se dão as mãos, lembrando que é cada pessoa da Trindade, elas começam a girar, tal como uma ciranda mesmo, girar, e aquilo vai tomando um movimento tão rápido, e vai pegando velocidade aquelas três crianças que estão brincando de ciranda, de modo que vai chegar um momento que você não vai mais enxergar as três crianças, mas você vai enxergar o quê? Uma circunferência, um círculo. Então, o movimento divino na eternidade
ele produz a sua unidade. Olha que bonito. E esses santos, eles vão nos levar a refletir que Deus, ele quer que nós sejamos iguais a ele. Aliás, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. O pecado original corrompeu esse presente que Deus nos deu de nos assemelharmos a ele. Nós perdemos a semelhança pelo pecado. Mas Deus, ele nos dá a graça de tempos em tempos, pela sacramentalidade da igreja, de nós retomarmos aquilo que é a semelhança a ele. Sermos também nós como eles, como as três pessoas da Trindade, crianças que estão a se movimentar formando comunhão, né? Então, para nós refletirmos o mistério da Trindade, nos leva a refletirmos se nós temos vivido esta unidade que vem de Deus. Nós temos vivido esta unidade que vem de Deus nas nossas relações, né? E às vezes a gente confunde a unidade com uniformidade. A grande temática do domingo passado foi essa, a unidade, né? E ser uno não é ser uniforme, não. Ser uno é, estando em Deus, você ter a capacidade, como Deus faz na eternidade, de dar as mãos com aquele que não é você, que é diferente de você, e poder, agarrado no outro, poder congregar a unidade, você e o outro se tornam um. Como isso é desafiador, né? Como isso é desafiador. Começa pela igreja, né? Aqui na paróquia, na quase paróquia Maria de Nazaré, não deve ter esses problemas, né? Mas a minha paróquia, só por Jesus. Como é difícil lidar com pessoas que pensam diferente. As pessoas não sabem ouvir, né? As pessoas não sabem agregar as ideias que são distintas das suas. Nós precisamos aprender isso de Deus. Nós precisamos aprender. Você pega, por exemplo, quem é casado aí, ergue a mão. Olha, se não souber viver esse testemunho da Trindade, o casamento não dura 3 meses, né? Pessoas diferentes que se unem. Aliás, namora 10 anos, a hora que casa, vai perceber que não conhecia tudo. Pois é, se não houver uma certa renúncia para viver esse dar as mãos com o outro, não vai longe. Não vai longe, né? E não é ser igual. Sabe qual é o motivo das nossas divisões, conflitos, cisões, dissensões? É que eu quero que o outro seja o que eu quero. Vai perder seu tempo, nunca vai ser. Aí fica brigando, né? Aí fica esperneando. Pega quem é casado, vocês levantaram as mãos, nos momentos de conflitos, né? Aí vai a mulher lá, e o marido olha para cima, assim, entrou aqui, saiu ali, você perdeu saliva, tempo e energia. Não sabe resolver problemas, não é assim. Quantas vezes na dificuldade familiar, você sentou, vamos rezar, e o Espírito Santo é o vínculo da unidade. Que rezar, padre, eu quero sentar uns tapas. Pois é, não vai resolver. O outro não vai ser o que você quer. O pai não é o filho. O filho não é o pai. O Espírito Santo não é o pai, nem o filho, nem o pai é o Espírito, e nem o filho é o Espírito. Ora, você também não vai ter aquilo que você quer. O outro é o outro, né? Se você quisesse alguém igual a você, era só você se abraçar e casar com um espelho. Ou ser freira ou padre. Se bem que padre tem que... né? O meu seminarista faz assim, né? Pois é. Diácono até deu risada, nem terminei a frase, né? Minha gente, celebrar o mistério da Trindade é um mistério do amor, né? Eu acho que é São Vítor, eu não lembro qual é o teólogo que fala,
do amor, do amado e do amante, não lembro. Mas exatamente isso. O pai é aquele que ama, o filho é o amado, o Espírito é o amor que circula entre o pai e o filho. Às vezes, minha gente, a gente tem que ceder. Às vezes, é o outro que tem que ceder também um pouco. Se não houver isso em relações, não vai longe, ninguém se entende, vive uma torre de Babel. Né? Sabe lá no livro do Gênesis, a torre de Babel, onde ninguém se entende? Às vezes é a nossa casa, às vezes é a comunidade paroquial. Por quê? Primeiro porque cada um quer o que a sua própria vontade quer. Olha, senta, reza. Né? Nós vemos no Apocalipse de São João, né? João vai dizer assim: vamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele vai falar o que o Espírito diz. Mas quem quer ouvir hoje em dia? Então, dois testemunhos desta avaliação teológica que São João Damasceno e São Gregório Nazianzeno faz da Trindade, nos ensina duas coisas. Primeiro, que é preciso dar as mãos. Aprenda com o que é diferente, ouça, né? Acrescente. Pare de ser egoísta, pare de ser uma pessoa soberba. Outra coisa que nos ensina é estar em movimento. Se não há movimento, não há unidade, né? E esse movimento de Deus, ele se perpetua no tempo, na história, no tempo e no espaço. Enquanto a gente está parado ouvindo a palavra de Deus, minha gente, Deus está agindo em muitas situações na criação. Deus não para, nós paramos. Mas nós precisamos aprender esse movimento também. Sabe a situação da vida que você quer largar tudo? Cansei, padre, não quero mais saber de nada. Às vezes a gente não chega numa situação como essa, seja na nossa experiência familiar, no trabalho, na igreja. Pois é, isso não vem de Deus, porque Deus é esta ciranda que não deixa de girar. Deus não deixa o movimento. Por isso, celebrar o cerco de Jericó é de fato a gente dar uma chacoalhada e falar assim: ó, ânimo, coragem, força, não desista não, vamos recomeçar. Fé, alegria. Deixe de lado o desânimo, a murmuração, sabe, aquela nhaca que às vezes fica nos prendendo. Isso não vem de Deus, não. Deus não é assim. Deixe de lado isso. Olha como é desafiador se assemelhar à Trindade. Mas é a nossa meta. Sabe por quê? Porque se não tiver igualzinho, não vai entrar em Deus, não vai entrar nos céus, né? Não vai entrar na catraca, vai ficar preso. Alguém aqui já ficou preso na catraca de banco? Pois é, no céu vai ser mais irritante e doloroso. Portanto, é possível viver desde já essa unidade. Eu digo na minha paróquia, olha, enquanto não estiver de mãos dadas com todos, porque Deus é assim, a gente não vai entrar no reino de Deus. Não vai, né? Enquanto você não se reconciliar com aquele que talvez você queira longe de você, é muito mais fácil, não é, gente? Deixa eu mudar de lugar, deixa para lá. É muito mais fácil a gente evitar o que nos incomoda do que enfrentar. E Deus está falando, você precisa enfrentar e amar, porque cada pessoa da Trindade dá as mãos umas às outras e enfrenta a outra no vínculo do amor, né? Sabe aquela pessoa que você evita, que você não fala mais? Pois é, hora que chegar no dia do juízo, enquanto não der a mão para ela, não vai entrar, vai ficar catracado lá. É, a sogra, a cunhada, a vizinha fofoqueira, essa turma aí. É, minha gente, aprendamos da Trindade. Ai, padre, não é fácil. Quem disse que seria fácil? Aliás, minha gente, é muito mais fácil não ser igreja do que ser igreja. Agora você escutou essa palavra,
Já era, você está lascado, não tem mais volta. Eu vou fingir que não escutei, padre. Não vai fingir. Na hora do juízo, não tem mentira. É a verdade que será estampada diante de nós, né? Às vezes eu falo assim, Senhor, era melhor que não fosse padre, né? Não, mas é melhor ser padre, né? Ser mais, né? Mas mesmo assim, a gente foi escolhido por Deus, e se Deus nos trouxe aqui é porque a gente é capaz de amar. Então, aprendamos. Hoje, a grande temática que me foi passado, que perpassa o nosso cerco de Jericó nessa noite, é a temática do perdão. O perdão. Não adianta, minha gente, nós não conseguimos comunhão plena com o Senhor se nós não estamos em comunhão plena com o próximo. Não consegue. Na primeira carta de São João, no capítulo 4, João vai falar, depois de falar da fé, ele vai falar do amor. Por quê? Porque ter fé, né, não é tão simples, mas é muito mais fácil do que a caridade, o amor. João começa falando na sua carta, na primeira carta, da fé. E tem gente que tem muita fé, mas não consegue amar. Não é pleno naquilo que é Deus. E João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer assim, né? Não consegue amar a Deus, a quem nós não vemos, se nós não amamos aquele que nós vemos, né? Sabe quando está tudo bem, né? Por exemplo, lá no seu trabalho, está tudo bem, de repente entra aquela pessoa para atrapalhar tudo. Sabe quem é? É Deus provando o seu ato de amar. Aquela víbora. É Deus testando se nós de fato passamos do primeiro degrau, que é a fé, para o degrau da caridade e do amor. E nós conseguimos nos manter em Deus quando vem essa prova? Pois é, aí tem a porca, né? Sabe quando você aperta a porca espana? Acontece com a gente, né? A fé é uma apertadinha. O amor é mais uma. Se você estiver em Deus, você consegue amar. E você vai ser essa porquinha que segura, que dá força. Se você estiver longe de Deus, você vai espanar e vai estourar tudo. É isso, minha gente. Então, hoje, peçamos a Deus a virtude do perdão, né? Às vezes vem gente, aliás, essas 3 semanas atrás, veio uma pessoa, padre, não consigo perdoar minha mãe. Eu falei, você que lute, precisa perdoar, né? Tem coisa que quanto maior a ofensa, a ferida provocada por alguém, mais desafiador é o ato de perdoar. É sim. Por isso, rezar, o que eu disse para a pessoa? Né? Às vezes tem gente que pensa que o padre vai dar uma bênção e o dom do perdão vai ser derramado de maneira instante. Deus, ele ajuda, mas nós precisamos ter a iniciativa, o nosso esforço. Reze, né? Se você tem alguém engasgado, coma pão duro que desce, mas não deixe engasgado, não deixe engasgado, porque você limita a sua comunhão com Deus. E olha, minha gente, às vezes o perdão não é nem uma questão de mérito do outro, porque tem gente que não merece ser perdoado mesmo, transgressor, sem vergonha, ofensa, quer derrubar o outro, provoca dano, provoca tantos malefícios, não merece o perdão. Mesmo assim, nós temos de perdoar. Então, pare para pensar um pouquinho, o perdão do outro não é pelo mérito do outro. O perdão do outro é porque eu decidi perdoar e ponto, né? Enquanto você está aí se descabelando, tem gente que leva uma angústia por anos, sabe aquela coisa, e vai lembrando a pessoa está lá, né?
nas Ilhas Maldivas. E você aí, tonto, alimentando essa angústia. Vale a pena? Padre, mas eu não consigo. Pois é. Reza, peça, Senhor, eu quero viver a palavra do perdão. Me ajuda, que eu não consigo. E perdão não é esquecimento. Não é. Perdão, porque tem gente que confunde perdão com amnésia, né? Então bate sua cabeça lá, você vai esquecer não só, né, a sua sogra, mas também como a sua irmã, seu pai, sua mãe. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Sua sogra não está valendo tanto assim, né? Para você acontecer isso. Então, não é amnésia, é decisão. Qual é o sintoma do perdão? Ai, padre, eu perdoo, mas eu não esqueço. Vai mentir para outro, né? Qual o sintoma do perdão? O sintoma do perdão é quando eu estiver ao lado daquela pessoa, eu perceber que eu já não tenho nenhum sentimento que acaba me espezinhando. O sintoma do perdão é quando eu estiver ao lado daquela pessoa que me fez tão mal, e se ela precisar, eu sou capaz de estender as minhas mãos para ela. É isso que é o sintoma do perdão. Nós, para vivermos a unidade com Deus, para nos assemelharmos à Trindade pericorética, uma pessoa de mãos dadas com a outra, a gente precisa de muita oração. Muita, minha gente. Aprendamos com Deus. Eu gostaria, de maneira improvisada, o nosso violeiro tem uma música do Tiago Brado que se chama Verdades do Tempo. Dá para dar uma pesquisada aí no Google? Só que o tom dele ninguém aguenta, né? O padre não aguenta cantar essa música. Tem que baixar um tom, tem que ser em ré. Muito bem. Enquanto o ministério procura lá no improviso, reflitamos um pouco isso, minha gente, na nossa vida, né? Padre, mas a gente tenta, às vezes a gente tenta, sobretudo nas relações profissionais, né? Você trabalha num lugar que tem gente lá que é difícil. A gente tenta, vai tentando, né? Esses dias, no dia 22, a gente celebrou Santa Rita de Cássia, não é? Sabe quantos anos Santa Rita de Cássia rezou para seu marido se converter? 18 anos. Você já rezou 18 anos para aguentar essa pessoa que você está aguentando ainda? Aí, padre, não estou aguentando 6 meses. Então você tem mais 18 anos. A hora que você chegar nos 18, aí você fala, cheguei no grau de Santa Rita. Aí Deus vai falar para você, viu, tem uma santa que levou 30, Santa Mônica. Então do 18 vai para 30. É isso. E valorizemos mais, minha gente, aqueles que Deus nos deu. A gente perde muito tempo, né? Eu estava comentando com o meu seminarista, no relacionamento dentro da paróquia também, quanto conflito por coisa boba. Aqui eu acho que não tem essas coisas, né? Olhando vocês, faces angelicais, mas quanto que a gente perde tempo com coisa boba. Olha na sua casa, na paróquia, né? Implica por coisa boba e daqui a pouco está num conflito. Por quê? Porque você não está bem com você mesmo, com Deus. Não vale a pena, né? Às vezes a gente vai em velório, né? Vamos rezar Ezequias, e você vê lá, quando você vê velório, gente esperneando, é porque não amou quando tinha que amar. Pode ter certeza. Me leva junto. Aí cai na cova, me tira daqui, né? Você não queria ir junto? Não amou quando tinha que amar? Já era. Deus te deu uma família. A Trindade é a família imanente, um único Deus, família econômica que se comunica, o Pai, o Filho, o Espírito. Deus é família. Deus te deu uma família. E na sua família, com certeza, deve ter alguma coisinha lá, né? Umas faíscas, alguém que, né? Sabe o que o padre está falando, né? Pois é. Vamos agradecer a Deus hoje por tudo o que Deus nos deu. Por mais difícil que seja aquela pessoa,
Deus tem uma missão na sua vida por ela e na vida dela por meio de você. Com certeza, com certeza. O Pai, sem a mediação do Filho, não salvaria o gênero humano, a criação. Filho, eu preciso de você. Vai lá. Eu preciso de você. Vai lá. E ele veio no ventre da Virgem. Jesus cumpriu a missão dele. O Espírito precisa vir. E para que ele venha, eu preciso ir embora. Jesus disse para os apóstolos: eu vou embora, mas virá o Paráclito. E lá dos céus ele disse: vai, Espírito, é sua vez. O Espírito está aqui. Ele rege a humanidade até o fim dos séculos. No fim dos tempos, quando chegar aquele dia glorioso, o Espírito dirá: volta, Jesus, chegou o momento. Então tudo é importante. Feche um pouquinho seus olhos. Todos nós. Pense naquelas pessoas da sua casa, da sua família, sobretudo as pessoas com quem você tem mais dificuldade. Pense também na igreja, os seus vínculos, seus relacionamentos, no trabalho, nos outros ambientes onde você convive. Pense. Peça para Deus: Senhor, me ajude a viver a paz, o amor. Santifique, Senhor, a todos aqueles que o Senhor entregou aos meus cuidados. Santifique, Senhor. E essa canção é muito bonita, minha gente, para a gente refletir um pouquinho. Quem sabe cantar, canta junto com o Padre. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o teu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. O passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais. Que bonito. Abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para expirar. Fale mais, ouça mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Eu tenho uma missão para você hoje. Hoje você vai levar nas suas mãos o poder, a bênção de Deus por meio do que aqui nós celebramos. Você vai chegar na sua casa nessa noite, vai colocar as mãos nas paredes, ao lado das portas de sua casa, e você vai dizer: esta casa pertence a Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. E você prometa diante de Deus nessa noite que você vai tentar viver mais a paz, a comunhão,
Qual foi a última vez que você disse à sua esposa, olhando para ela com um olhar de ternura, eu te amo? Qual foi a última vez que você olhou para o seu esposo e o acariciou e disse, eu te amo, você é necessário para a minha vida? Olha como a gente perde tempo com tanta coisa, e com o essencial da vida nós deixamos passar. Que hoje o Espírito Santo de Deus, por meio da sua moção, nos leve a amar mais, abrace mais, deixe para lá essas coisas pequenas que não nos levam a lugar nenhum. Abrace mais, valorize mais, diga o quanto você ama, diga o quanto essa pessoa é estimada, mostre o valor que ela tem, elogie mais. Eu tenho plena certeza que Deus vai realizar uma obra de transformação se nós procedermos nesse momento, desse jeito como nesse momento o Padre está falando. Que Deus nos ajude. O mundo precisa saber a verdade. O passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Canta, igreja. Por isso ame mais, Abrace mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. levante-se, vamos cantar o refrão de novo, dê um abraço quem está do seu lado. Por isso Ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. toda a igreja assim, ó. Fale mais, Ouça mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida, o que, igreja? é curta demais. Dê um aplauso para a Trindade, perfeita comunidade, perfeita união, perfeito amor, todo louvor, toda glória. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as intenções comunitárias, na certeza de que Deus está sempre disposto a nos ouvir, a nos acolher.